Olá, galera! Professor Wilfred, hoje uma aula sobre Grécia, da formação ao processo de decadência das cidades-estado, polis ou poleis. Vale lembrar que aqui é um mapa mental, cujo principal objetivo desse mapa mental é criar subsídios em você, estudante, para que você possa compreender de forma, vamos dizer assim, mais facilitada, né? Como se desdobrou, como se organizou, como se estabeleceu a organização da Grécia baseado nos períodos. Então, eu tenho aqui 5 períodos distintos. Grécia pré-homérico, Grécia, né, homérica, Grécia, período arcaico, Grécia, período clássico, Grécia, período helenístico. Vale ressaltar, quando eu falo de Grécia pré-homérica, a nossa primeira organização de forma primitiva dentro do mundo grego, a partir do seu próprio desenvolvimento, foi o processo das comunidades gentílicas. Como a gente pode perceber, essas comunidades gentílicas eram extremamente primitivas, haja vista que o poder instituído era o poder dado àquele que tinha mais experiência. Também vale lembrar que neste período nós vamos ter o surgimento dos primeiros grupamentos da civilização. E esses grupamentos de povos, vamos dizer, viajantes, vão permitir, entre outras coisas, a constitucionalização de cidades-estado que vocês costumeiramente mais conhecem, tais como Atenas, Esparta, né? Tebas e Creta. Vale também lembrar, vale também associar a essa questão do período pré-homérico a própria formação do mundo grego. E essa formação perpassa, entre outras coisas, pela constitucionalização do arcontado. Esses arcondes, líderes gregos, vão chegar ao poder a partir das suas experiências. Mas vale dizer também, quando eu penso em Grécia pré-homérica, eu lembro logo das duas mais importantes obras que vão influenciar o próprio desenvolvimento do mundo grego, como a Ilíada e a Odisseia. Quando eu penso em Grécia homérica, a Ilíada e a Odisseia são a base da própria formação do mundo grego, tendo em vista que nós vamos ter dentro desse processo a famosa Guerra de Troia. Guerra essa travadas entre duas importantes, regiões ou localidades ou civilizações que vão disputar o poder local. Troia buscava a sua defesa, a Grécia buscava conquistar o território troiano. E como é do conhecimento de vocês, uma guerra que se travou por muito tempo, trouxe personagens significativos a essa guerra, como Heitor, general do exército troiano, filho de Príamo, rei de Troia. E do outro lado nós tínhamos Aquiles, que lutava ao lado dos gregos, sendo essa guerra constituída por espartanos, no qual dois personagens são emblemáticos nesse processo, Agamemnon, e também Menelau. Vale lembrar que anteriormente a essa guerra havia efetivamente o processo de tentativa de se selar a paz entre essas duas grandes civilizações. Paz essa que foi quebrada depois da assinatura deste armistício de paz, ou seja, desse acordo de paz, no qual, por um rapto de Helena, pelo irmão de Heitor, que era justamente Paris, príncipe troiano, e se apaixona pela beleza de Helena, e busca e faz com que Helena, seja objeto, vamos dizer assim, dessa disputa entre espartanos e troianos, então se consolida essa guerra. Vale dizer que outros personagens também
vão surgir nesse processo, como, por exemplo, Priscês, sacerdotisa do templo de Apolo, que era extremamente cuidado pelos troianos. Vamos ter a figura emblemática de Ulisses, né? Narrador oficial dessa guerra de Troia e amigo, vamos dizer, particular de ninguém menos que Aquiles. Então, quando se fala tanto do pré-homérico quanto da própria Grécia homérica, nós vamos ter dentro deste processo aí quem? Nós vamos ter uma importante guerra que vai dar condições para o próprio desenvolvimento do mundo grego. Vale também dizer, Grécia, período arcaico, e esse período arcaico, diferente dos períodos anteriores, tem como principal grande característica a formação das cidades-estados da Grécia. Cidades essas fundadas por povos estrangeiros, né, que vão dar origem a essas polis, tais como Atenas, fundadas pelos jônios, Esparta, fundadas pelos dórios, né? E nós vamos ter Tebas e Cretas, fundados respectivamente Tebas pelos eólios e Cretas pela civilização creta ou cretense ou creto-micênica. Uma coisa também importante durante esse período arcaico é a própria organização das polis gregas. E aí não poderíamos passar desse período sem falar de três importantes regiões dentro deste processo, que eram a Acrópole, sede do governo metropolitano grego, aonde se administrava, vamos dizer assim, uma espécie de poder executivo. Nós vamos ter o poder, vamos dizer assim, legislativo estabelecido, né, na famosa Ágora, já que a gente vai discutir N assuntos dentro desse processo, dentro desse lugar, desde coisas bem simples, como a distribuição de alimentos, até coisas complexas, como, por exemplo, o sistema de distribuição de água na cidade. E nós vamos ter a haste, que é justamente o mercado público, cujo principal objetivo desse mercado era fomentar, era criar uma atividade comercial que fosse importante para os gregos. Vem o período seguinte, que é o período clássico, vamos dizer aí, que é um dos grandes períodos do mundo grego, caracterizado, entre outras coisas, pelo próprio processo, né, de desenvolvimento das guerras dentro do mundo grego. E essas guerras elas vão ter dois grandes viés, uma guerra externa, caracterizada pela famosa Guerra do Peloponeso, e do outro lado nós temos as famosas guerras médicas, guerras estas caracterizadas aí pela disputa externa, pela tentativa de dominar o território grego pelos persas, né? E essas grandes guerras é que vão levar o mundo grego ao seu processo de decadência. Chegamos ao processo da Grécia helenística e talvez o grande marco dessa Grécia helenística seja justamente a fusão de culturas, e essa fusão de culturas permitiu, entre outras coisas, a integração de elementos do Oriente dentro das concepções do mundo ocidental. Vale também destacar, né, os legados culturais deixados pelo mundo grego, tais como, por exemplo, a influência dos Jogos Olímpicos, jogos esses realizados de forma quadrienal no mundo grego, realizadas dentro da própria Grécia, privilegiando cidadãos gregos que tivessem um poder aquisitivo que os permitissem participar desses jogos. Nós também temos a famosa política democrática, que foi, depois de muito tempo, depois de vivenciar formas de governo, tais como a oligarquia, tais como a tirania, né? Tais como a prática de governo aristocrática, a Grécia conhece, pelos atenienses, aquilo que nós chamamos hoje de democracia. Vale lembrar também que quando se fala desta democracia, nós não tínhamos uma democracia plena dentro do mundo grego. Haja vista que só podiam participar das discussões políticas filhos de pai e mãe atenienses, estrangeiros, mulheres
e escravos não poderiam participar desse processo de discussão. Outro elemento também, outro legado, é o teatro. Falar do teatro grego é falar de duas grandes vertentes, a tragédia e a comédia. Tragédia essa caracterizada, por entre outras coisas, pelo próprio processo de desenvolvimento, né, dos gregos ao externar para o mundo aquilo que eles conheciam, seja por sua visão, vamos dizer, de certa forma, feliz, mas também reflexiva, tá? Lembrar da própria arquitetura, na construção da Acrópole, na organização da cidade-estado, lembrar da própria literatura, aqui anteriormente destacada através das importantes obras de Ilíada e Odisseia. E fechando aqui esse processo, poderíamos aqui falar da mitologia grega. Lembrar que, por influência oriental, os gregos são politeístas, cultuam seus deuses, cujos esses deuses estão num plano superior, num local que a gente chama de Olimpo, administrados e governados a partir dos céus por um deus chamado Zeus. Zeus esse, grande responsável por essa comunicação e pela aliança entre os gregos, entre os deuses gregos e os homens. Fica a dica, assistam essas aulas quantas vezes elas forem necessárias para que vocês possam fixar o assunto. Um forte abraço do professor Wilfred e até a próxima.